Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 7, verso 18 e 19. Romanos capítulo de número 7. Verso 18 e 19. Quantos encontraram? Digo amém. Romanos, capítulo 7, verso 18 e 19. Você já encontrou? Então vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas o não realizá-lo. Vou repetir de novo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu vou ler de novo profundo essa palavra de Paulo. Eu vou ler novamente. Eu quero que você entenda o que o Espírito de Deus quer falar conosco hoje aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos essa noite e te agradecemos pela tua igreja que está aqui presente, debaixo de chuva. Mas os teus filhos vieram firmes, vieram, meu Deus, determinados a estarem na tua presença. Eu quero te louvar pela vida deles essa noite, e que a tua voz possa ecoar no nosso coração e que o Senhor faça nos entender o que tu queres falar essa noite para nós, em nome de Jesus. A igreja diga... Em nossa jornada cristã, cada um de nós enfrenta fraquezas. Nós enfrentamos dificuldades. E a escolha de superá-las é exclusivamente nossa. As fraquezas sempre existirão, os problemas sempre existirão, os levantes sempre virão, mas a atitude de superá-las depende de cada um de nós. A atitude de superá-las é fundamental para viver o propósito de Deus plenamente. Porque muitas vezes na nossa vida, coloca o teu coração aqui no pastor, nós enfrentamos determinadas dificuldades, mas não estamos dispostos a vencê-las. Não estamos dispostos a lutar. Não estamos dispostos a guerrear.
não estamos dispostos, queridos, a atravessar pelo tempo mal, pelo momento ruim. E isso não é bom. Nós precisamos entender. As dificuldades vêm? Vêm. Os problemas existem? Existem. Todos nós estamos passivos de erros, de tropeços. Isso pode acontecer, ainda que a Bíblia diga que quem está em pé olhe para não cair. Mas nós somos humanos e estamos cheios de dificuldades, mas que nós precisamos entender que a gente precisa superar, a gente precisa vencer, a gente precisa atravessar. A gente não pode desistir, a gente não pode se entregar. Você está entendendo isso, meu irmão? Então é fundamental para viver o propósito. A Bíblia, ela nos lembra que nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, Jesus. Como nós, ele enfrentou tentações, mas em todas elas permaneceu sem pecar. Hebreus capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nossa fraqueza é um campo minado, aonde Deus deseja trabalhar. As nossas fraquezas, áreas da nossa vida, é um campo minado onde Deus deseja moldar, para que nós possamos ser abençoados. Quem está entendendo isso? Então nós precisamos entender isso. Então cabe a nós a decisão de encarar essa realidade com sinceridade, com dedicação, buscando nele a força para vencer as dificuldades. Então vamos lá, coloca o teu coração aqui. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, se nós queremos vencer as nossas fraquezas, se a gente quer vencer essas situações, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer ou entender o que é fraqueza. O que é fraqueza, pastor? Para muitos, reconhecer a fraqueza é uma tarefa árdua. Tem muita gente que tem um problema sério. O orgulho não deixa. A prepotência, a arrogância não deixa. Muitas pessoas pensam que não tem problema aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz. Muitas pessoas pensam que não tem problema. Mas a bem da verdade que existem muitas coisas na nossa vida que, se nós não permitirmos que Deus entre com a mão dele para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer, nós não vamos sair de um ciclo vicioso. Nós vamos ficar naquele ciclo de perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, e a gente nunca vai abandonar aquilo que nos afasta do Espírito Santo. Então preste atenção no que eu quero te falar essa noite. Então essa tarefa de reconhecer, irmão,
Deus ama quando nós tomamos uma atitude e reconhecemos a necessidade que temos, que a mão de Deus precisa estar sobre nós para que nós possamos avançar. Há uma importância nisso. Se você observar, tem uma passagem de Paulo que eu acho assim extraordinária, e ele diz assim, na sua narrativa, ele diz assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que me eram dadas, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, ao qual eu orei 3 vezes ao Senhor, e o Deus me respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então começa a entender isso. Ele começa a compreender que existem coisas que vêm sobre a nossa vida para nos controlar, para nos ensinar, para nos conduzir. Existem coisas que vêm na nossa vida, irmão, para, nos confrontar, para nos despertar, para nos fazer acordar para a vida e nos fazer entender que a vida espiritual de cada um de nós é muito importante. A nossa vida com Deus é muito importante. E existem pessoas que não levam a sério sua vida com Deus. Existem muitas pessoas que não levam a sério sua vida espiritual. Preste atenção nisso, irmão. Leve a sério a sua vida com Deus. E às vezes as coisas vêm de encontro como pauladas poderosas para te fazer despertar e fazer você reconhecer que nós dependemos dele. Que a nossa vida não vai para frente sem ele. Que as coisas na nossa casa, na nossa vida pessoal, as coisas não vão funcionar se a mão do Espírito não estiver sobre nós. Quem está entendendo isso? Então, reconheça. Você quer vencer? Você está disposto a vencer? A superar suas fraquezas? Reconheça primeiro. Reconheça. Glória a Deus. Reconheça o que é fraqueza. Para muitos, reconhecer fraqueza é uma tarefa difícil. Nossa natureza humana, egoísta, de admitir limitações, e talvez seja ainda mais desafiador para aqueles que estão apenas iniciando sua caminhada com Cristo. É desafiador, mas é preciso ser feito. Se você observar a história de Jacó, você vai ver Jacó em fases. O Jacó que mente, o Jacó que engana. Você vê um Jacó que finge ser aquele que ele não é. Mas você vê Jacó, em algum momento, respondendo para o Senhor. O Senhor pergunta: quem que é você? Ele disse: eu sou Jacó. Para o seu pai, ele disse: eu sou Esaú. Mas para Deus,
ele teve que reconhecer e dizer quem ele era. E aí você sabe o que aconteceu? Aconteceu uma grande transformação, porque houve reconhecimento. Em outras palavras, eu preciso de mudança. Eu preciso melhorar. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu preciso mudar. Eu preciso superar tudo isso. Eu preciso quebrar essa maldição, essa coisa que eu carrego comigo. Que ao mesmo tempo que eu estou firme, daqui a pouquinho eu estou caído. Ao mesmo tempo que eu estou na presença de Deus, daqui a pouquinho eu estou pecando. Ao mesmo tempo que eu estou na presença de Deus, daqui a pouquinho eu estou desviando. Ou seja, precisamos parar e dizer: Deus, eu preciso da tua misericórdia. Eu necessito da tua graça. Eu preciso mudar, Deus. Eu preciso de transformação. Eu preciso de mudança. Eu preciso ser um novo homem. Eu estou disposto. Eu estava contando aqui a história de um menino que eu ajudei aqui. Esse menino me procurou, se eu preciso de ajuda, nós arrumamos clínica para ele. Ele ficou 4 meses na clínica. Quando saiu da clínica, saiu nas vésperas de carnaval e foi direto para a boca de fumo, encheu a mão de droga e foi para um canto usar. E quando ele chegou lá, o Espírito de Deus confrontou ele, incomodou ele e disse: você vai fazer isso? Olha para as pessoas que te ajudaram, olha para as pessoas que te estenderam a mão. E ele disse que viu aquele ralo, e ele jogou aquele monte de droga no ralo da rua, e foi em direção da igreja. Naquele dia ele chegou, foi o primeiro a chegar, e ele me chamou e disse: pastor, tive uma experiência muito forte. Eu disse: que experiência? Ele disse: eu fui para a boca. Eu falei: mas rapaz, ele disse: eu comprei muita droga, mas pastor, eu não consegui usar. Eu peguei e joguei tudo no ralo e vim direto para a igreja, e eu queria pedir ao senhor: o senhor me ajuda? Eu falei: eu estou disposto a te ajudar, mas só vai depender de você. Ele disse: não, pastor, eu quero. Eu disse: então tá bom, então eu quero que você fique 1 ano limpo. Se você ficar 1 ano limpo, eu sei o que eu vou fazer com você. Na minha casa tinha um quarto embaixo que nós demos para ele. Tinha noite que ele dormia lá, tinha noite que ele dormia na mãe dele. Cuidamos dele, tomava café com a gente, almoçava com a gente, jantava com a gente. E eu fiquei cuidando desse rapaz. E quando completou 1 ano limpo, ele me procurou e disse assim: pastor, o que o senhor vai fazer comigo? Hoje está completando 1 ano que eu estou limpo. Eu disse assim para ele: eu vou te mandar para o Paraguai. Você vai para a escola de missões e Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai tratar o seu caráter. Ele foi para lá, ficou 5 meses em Cidade del Este, numa escola de missões. O caráter dele sendo massacrado, sendo amassado. Ele foi trabalhar com uma equipe dentro de um orfanato de criancinhas, em que a própria dona recebia dinheiro para adultos entrarem lá de madrugada e estuprar as crianças. Quando eles entravam de manhã, o chão daquele lugar estava cheio de camisinhas, crianças chorando. Ele disse que aquilo, ele entrou em parafuso, que ele abraçava aquelas crianças. Ele disse que a vontade dele era fugir daquele país com aquelas crianças, gritando e dizendo que estavam maltratando aquelas crianças. E nisso estavam autoridades envolvidas, polícia envolvida, se aproveitando daquelas crianças, e Deus moeu ele, Deus tratou ele. Hoje, esse menino está casado, tem filho e está trabalhando e não usa mais droga.
Então, a primeira coisa que se a gente quer vencer essas situações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que para muitos, irmãos, é difícil, mas você precisa reconhecer suas fraquezas, suas limitações. Você precisa pegar essa área que te machuca, essa área que te afasta da presença de Deus, essa área que afasta o Espírito Santo da tua vida. Irmão, coloca isso diante de Deus em nome de Jesus e diga: Deus, eu quero! Eu estou disposto! Eu abro mão! Mas eu quero ser uma nova criatura. Eu quero entrar num caminho novo, num caminho de transformação, num caminho de mudança. Eu preciso! Irmão, Deus vai mudar a sua história. Coloca a mão no nome do teu irmão e diga assim: Deus vai mudar a sua história. Deixa eu te falar. A nossa natureza humana não gosta de admitir essas coisas. A arrogância, a prepotência, o se achar demais. Irmão, nós não somos demais. Quando chegamos diante de Deus, até os nossos diplomas se tornam lixo. Quando nos apresentamos diante de Deus, irmão, até a nossa melhor roupa se torna trapo. Quando nós chegamos diante de Deus, irmão, entenda, reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Não adianta a gente ficar por aí e vai aqui, vai ali, vai lá e vai cá. Se nós não estamos dispostos a mudar, a vida vai continuar a mesma coisa. Abandonar a sua igreja não vai mudar nada. Ir para outro lugar não é o lugar que te muda, é a sua atitude que vai te mudar. Quem pode dar glória a Deus essa noite? Coloca a mão no nome do teu irmão e diga: não são os lugares que nos mudam. Diga: é a nossa atitude que vai mudar a nossa forma de viver. É a sua atitude. É a nossa atitude. Às vezes as pessoas ficam por aí e vai ali, vai aqui, vai lá e vai cá. Não, hoje está ali, daqui a pouquinho está lá não sei aonde, daqui a pouquinho está lá não sei aonde. Aí, em vez de ter um pastor sobre a vida dele, não tem. Aí fica um monte de gente falando. E aí o que acontece? A cabeça fica confusa. Não existe um pastor sobre aquela pessoa. Eu aprendi isso cedo, irmão. Eu nunca abri mão dos meus pastores. Eu nunca abri mão dos conselhos dos meus pastores. Quando meu pastor dizia assim: senta aí, fica aí. Eu sentava, eu ficava, eu obedecia, mas eu estava sempre pronto a ouvir os meus pastores. E sempre fui bem sucedido por causa disso. Agora, quando a gente não quer ouvir, aí a gente ouve um monte de vozes. E aí a coisa fica complicada. Então deixa eu falar para você essa noite. Fraqueza, de maneira simples, é aquilo que limita a nossa capacidade de fazer o que é certo. Isso é fraqueza. Quer que eu repita essa frase para vocês de novo? Eu vou repetir. Fraqueza, de maneira simples, é aquilo que limita nossa capacidade de fazer o que é certo. É aquilo que Paulo disse:
o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Era uma guerra. É uma guerra, ó. Carne e espírito. É uma guerra da carne contra o espírito. O espírito quer que você esteja na presença de Deus. A carne quer que você esteja no caminho errado. O espírito quer te conduzir para a bênção, para o crescimento, sabe? Para algo extraordinário do projeto de Deus na nossa vida. Mas a carne quer te levar para o buraco. Quer te destruir, quer te moer. A carne quer te afastar da presença do Espírito Santo. É por isso que Deus colocou no meu coração esse relógio de oração. Porque nós vamos orar, nós vamos guerrear, irmão. Nós vamos ver Deus fazer coisas grandes nesse lugar. Quantos creem nisso? Digo amém. Nós vamos crer que a mão do Senhor vai estar estendida sobre nós. Agora preste atenção. Capacidade de fazer o que é certo, o que é justo, o que está alinhado com a vontade de Deus. É um ponto de fragilidade que, sem vigilância e entrega a Deus, pode nos levar ao erro. Como escreveu Paulo. Paulo escreveu assim em Romanos capítulo 7, você leu comigo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, para a gente aprofundar nessa jornada de superação, é essencial distinguir fraqueza de pecado. Enquanto a fraqueza é uma vulnerabilidade natural de nossa condição humana, o pecado é uma ação consciente, intencional, de desobediência à vontade de Deus. A gente não deve confundir uma com a outra. O pecado impede nossa comunhão com Deus e precisa ser confessado e abandonado. Como ensina Isaías 59:2, a fraqueza, por outro lado, é um chamado à dependência divina, para que Deus aperfeiçoe o seu poder em nossas limitações. Então a palavra e a oração, repita comigo, a palavra, diga, e a oração são nossas ferramentas poderosas para nos abençoar. Então hoje eu quero incentivar você a voltar a ler a sua Bíblia. Se você quer vencer as suas limitações, volte a ler a Bíblia. Volte a fazer seus devocionais, que você não faz mais. Quanto tempo você não lê? Quanto tempo você não medita? Quanto tempo você não ora? Hoje eu trago uma palavra de fortalecimento para você. Eu não trago uma palavra aqui para você pular, para você dar cambalhota, para você sapatear, para você sair rodando. Não. Eu trago uma palavra para você hoje, forte, quentinha, tá? Eu trago uma palavra para te despertar e dizer que Deus quer fazer você vencer as suas dificuldades. Quem recebe essa palavra essa noite? Então a palavra de Deus e a oração são nossas ferramentas poderosas. A superação de nossas fraquezas é um processo que requer comprometimento com a palavra de Deus e com a prática da oração. Quer vencer?
Sabe por que às vezes a gente faz determinadas coisas? Porque não ora mais. Sabe por que a gente comete alguns erros na nossa vida? Porque a gente não consagra mais. A gente não está lendo mais. O temor, irmão, vai perdendo, vai se esfriando. Sabe, a fé vai esfriando. Então, para você, ó. Eu não sei quem viu aqui, eu vi, foi muito interessante. Muito interessante. Eu vi um vídeo, eu creio que alguns irmãos aqui devem ter visto, de um irmão crente, sentado num bar, e aí um homem chegou perto dele e serviu a ele uma cerveja. E ele falou assim, não, meu senhor, tira isso daqui porque eu não bebo. Ele falou assim, imagina, por que você não bebe? Não bebo, eu sou crente. Você é crente, rapaz, mas quem disse que crente não bebe? Você não viu lá que Jesus transformou a água em vinho? Não, mas peraí, meu amigo. Jesus, parece que você conhece a palavra. E o cara olhando para ele. Ele falou, você parece que você conhece a palavra? Você eu conheço também. Jesus não transformou a água em vinho? Você transformou, rapaz. Assim, então, rapaz, que besteira que é essa? Isso é a vida de cada um com Deus. Fique em paz. Mas nada que te impeça de você. Ele falou, não, rapaz, mas eu fui alcoólatra. Eu não posso. Se eu tomar um golinho aqui, eu não vou aguentar mais. Eu falei, não, que nada, rapaz. Só um golinho, só uma beiçadinha. Fica tranquilo. Você vai. Aí ele... Rapaz, é mesmo, ele olhava pro copo assim, olhava pro cara, e rapaz, mas será que tá descendo um aguaceiro aqui, meu amigo? Eu falei, não, mas só um golinho, rapaz, vai lá, fica tranquilo, ninguém tá vendo, o pastor não tá aqui, tá tudo certo. Rapaz, eu acho que você tá certo mesmo. Aí, bloco, e soltou o copo, ele, rapaz, que delícia, que bom que eu te conheci. Aí o cara, você gostou de me conhecer? Gostei. Como é que é teu nome mesmo? Ele, Satanás. Vença as suas limitações. Entenda aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai te fazer, irmão, bem na presença de Deus. Fraqueza é um processo, irmão, que requer comprometimento com a palavra de Deus, com a prática da adoração. Hebreus capítulo 4, verso 12, nos revela que, olha só o que está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Ela divide juntas e medulas. Uma vez eu ouvi o pastor Napoleão falando e ele estava dizendo, ele disse assim, que ela vai onde o bisturi do médico não alcança. Essa palavra, irmão, ela penetra aonde a ciência do psicólogo não discerne. Essa palavra aí que você carrega, volta a ler. Ame a Bíblia. Irmão, coloca a mão no ombro do teu irmão e diga assim, volta a ler, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Volte.
Volte. Retome a tua vida espiritual. Retome o teu caminhar com o Espírito Santo. Leve a sério isso. Irmão, você vai longe. Sabe por quê? Vem cá, Vanil. Sabe por que você vai longe, irmão? Vai lá, me leva. Me conduz, vai. Ô, Espírito Santo, para onde não? Você que sabe para onde eu vou. Me conduz, vai. Fala para quem está do teu lado, ele vai te conduzir. Diga, ele vai te abençoar. Diga, ele vai abrir portas para você. Diga, ele vai abrir caminhos para você passar. Ele vai colocar pessoas certas perto de você. Quem pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor essa noite? Então você precisa admitir as suas limitações, buscando transformação. Eu admito, mas eu quero. Preste atenção. Você vai admitir suas limitações, buscando a transformação. Senhor, eu reconheço. Eu preciso, mas eu quero mudança. Ainda que doa. Vamos voltar para Jacó de novo? Preste atenção aqui no pastor. A Bíblia diz que ele fugiu do seu irmão, né? Ele botou o povo na frente e dormiu no lugar. E à noite ele teve uma visita de alguém que ele teve que lutar a noite toda. E ali aconteceu o milagre na vida de Jacó. Porque a princípio ele pensava que estava lutando com um homem qualquer. E quando ele percebeu que ele lutava com o Senhor, ele se agarrou. Vem cá, Vanil, de novo. Ele descobriu que era o Senhor. Ele, opa! Ele se agarra. Ele tampa com aquele anjo. Me solta, rapaz. Me solta, não solta. Solta. Preciso ir. Não. Foi ferido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que existem processos na nossa vida para que a gente chegue aonde Deus quer. Irmão, vão se abrir feridas. Você vai sentir dores. Mas se você estiver disposto, vai valer a pena. Ele agarrou. Me solta, não. Feriu, ai, me solta, não. Só te solto depois que você me abençoar. Olha a atitude de alguém que queria mudar, de alguém que queria transformação, mudança de vida. Eu só te solto depois que o Senhor me abençoar. Tá bom, então. Como é que é o seu nome? E agora ele fala a verdade e diz, o meu nome é Jacó. Eu sou Jacó. Então, a partir de hoje, tu não se chamarás mais Jacó, mas teu nome será Como é que é? Israel. Lutastes com Deus e prevalecestes.
Vai ter coisa na nossa vida, irmão, que a gente vai ter que lutar. Que a gente vai ter que fazer por onde? Deus quer ver em você determinação de vencer. Deus quer ver em você força de vontade para alcançar, para avançar. Tem muito vídeo edificante. Eu vi um vídeo de um oficial dando um sermão no soldado e dizendo: para com isso. Para de ficar dizendo que você não consegue. Para de ficar dizendo que você não vai alcançar. Para de ser assim. Para! Você precisa ser homem. Você precisa entender que sem o seu esforço você não vai chegar em lugar nenhum. Faça a sua parte, rapaz. Para de querer mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Para de querer que as pessoas sintam pena de você. Para! E aquele soldado ouvindo o seu oficial, ele disse: se você fizer isso, você vai chegar aonde você nunca imaginou chegar. Mas lute, batalhe, vai para cima. Então, essa noite eu quero encerrar essa palavra. São 8h38. Admita as suas limitações, buscando transformação. Eu quero encerrar dizendo para você que decidir superar nossas fraquezas é um ato de humildade e de confiança em Deus. Por isso que eu costumo dizer, irmão, valores não se negocia. Repita comigo: valores. Quero ouvir você diga: valores não se negocia. Seus valores são inegociáveis. Existem áreas na sua vida que precisa mudar? Você está preso a algumas coisas? Hoje é dia de você decidir mudar de vida, a ser fiel de verdade, a caminhar na presença de Deus de verdade, aprender de forma justa, aprender de forma poderosa na presença de Deus. Então, essa noite eu queria orar por você. Talvez você tenha alguma área na tua vida que necessita de mudança. Talvez você tenha alguma área na tua vida que precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Mas você não reconhece. Você sabe que tem, mas você não confessa, não fala, não busca ajuda. Essa noite é noite de mudança. É uma noite de posicionamento. Quem está disposto a se posicionar na presença de Deus essa noite? Quem está disposto a se posicionar na presença de Deus essa noite, por favor, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida.